Olá pessoal, como eu tinha prometido para vocês, eu vim trazer um tema que eu acho que é muito frequente, tanto na terapia individual como de casal. É essa questão de alguns parceiros se incomodarem quando percebem que a namorada, o namorado, o marido, a esposa estão se divertindo ou estão se beneficiando de situações que não incluem ele ou ela, né? Eu já ouvi, por exemplo, de alguns clientes, frases do tipo: eu fico muito triste de saber que ele ou ela consegue se divertir ou consegue ser feliz sem a minha presença. E o que tem por detrás desse tipo de percepção, né? Primeiro, eu acho que na nossa cultura há uma lógica bem distorcida de que as pessoas estão atreladas. Nem quando a gente casa, a gente vira uma pessoa só. Eu, por exemplo, agora estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Acabei de chegar do trabalho e o meu marido, por exemplo, está jogando tênis, o que eu acho maravilhoso que ele possa estar fazendo isso, né? E o fato dele estar fazendo isso não me gera nenhum tipo de prejuízo, né? O fato de eu ter que trabalhar até este momento não foi provocado por ele. Se porventura eu me vejo ou eu estou em alguma circunstância desfavorável em relação ao outro, não foi o outro que gerou esse prejuízo na minha vida, né? É o meu tipo de trabalho que exige de mim a disponibilidade até esse horário. Eu, por exemplo, já atendi um cliente que ele era servidor público, ele trabalhava em um tribunal, portanto ele trabalhava meio período. E a mulher dele era advogada e trabalhava o dia todo no escritório de advocacia, o que exigia dela uma longa jornada, muito diferente da dele. Ele tinha horários mais confortáveis, mais flexíveis. Ele tinha tempo para ir à academia, ele tinha tempo para, enfim, fazer algo que ele gostasse. E ela ficava muito brava com ele, e até chamava ele de folgado, falava que ele tinha uma vida de fantasia, que a vida não era assim, que a vida dele deveria ser mais sofrida como a dela, né? Só que a vida dele realmente era muito melhor do que a dela. E se a gente vai olhar detidamente o que tem por detrás desse incômodo, que muitas vezes as pessoas não sabem descrever o que as incomoda, a gente vai descobrir que tem um misto de duas emoções: inveja e ciúme, que são duas emoções que a gente tem uma certa resistência em admitir que temos. E até temos uma resistência de imaginar que vai haver esse tipo de emoção em uma relação amorosa. Mas veja, no caso desse meu cliente, havia sim uma inveja. A esposa dele olhava para o estilo de vida que ele podia ter por conta do tipo de trabalho que ele tinha, e ela se ressentia por não ter aquela liberdade, por não ter horários mais tranquilos, por ter uma exigência muito maior, né? Só que ela não conseguia identificar que o que ela sentia era inveja. Ela queria ter uma vida mais tranquila, ela queria ter uma vida com menos exigências, ela queria ter tempo para outras atividades que não só o trabalho. Então, havia um fundo de inveja. E misturado à inveja, havia também o ciúme, porque as pessoas começam a fantasiar que nesse horário livre que o outro tem, nessas outras possibilidades que o outro tem e eu não tenho, ele vai acabar encontrando pessoas mais interessantes do que eu. E isso também envolve uma certa baixa autoestima, né? Eu começo até a olhar para a minha vida, nessa comparação que eu faço com o outro, eu começo a olhar para a minha vida, começo a achar que a minha vida não é tão boa quanto é a do outro, e eu começo a me sentir de alguma maneira inferior, e eu começo a fantasiar que o outro está aproveitando essas ocasiões para testar novos parceiros, o que muitas vezes é uma fantasia.
as pessoas estão usando o seu tempo, a sua liberdade, as suas possibilidades, as oportunidades que elas têm de viagem ou de lazer apenas para desfrutarem do que elas podem na vida delas, né? E essa reflexão eu quero trazer para vocês porque ela é muito importante e eu já ouvi desses clientes aí, vários, né? Eu estou aqui me referindo a vários clientes, não só um em especial. O sentimento de culpa de poderem estar fazendo algo que é absolutamente inofensivo, né? Como esse meu cliente que eu falei para vocês, ele ia correr no parque pela manhã e ele se sentia muito culpado por estar correndo enquanto a mulher dele estava trabalhando. E aí eu pergunto para vocês, o que adiantaria se ele ficasse em casa? Se ele se privasse dessa oportunidade? Isso melhoraria a vida da mulher dele? Ela passaria a ter mais tempo? Ela passaria a ter mais disponibilidade? Ou ela só se sentiria melhor porque os dois estavam vivendo uma vida ruim, uma vida com menos possibilidades? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa lógica distorcida de que se o outro estiver tendo um prejuízo igual ao meu, eu vou ficar satisfeito. E isso, inclusive, afasta as pessoas, porque eu vou começar a pensar que você não está preocupado com o meu bem-estar, que você não gosta de ver o meu bem-estar. Pelo contrário, que você deseja que eu tenha perdas na minha vida, porque aí você vai se sentir menos em desvantagem. Que tipo de relação a gente consegue construir tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de posicionamento, né? Então eu torço para que o outro não tenha tantas vantagens assim. E a proposta que eu faço como proposta terapêutica para isso é o seguinte: quando a gente identifica essa emoção como a inveja tem uma grande utilidade para a gente. Quando dói na gente que o outro está fazendo coisas que eu gostaria ou que eu não posso fazer, talvez a gente devesse parar para pensar em como obtê-las. O que eu preciso mudar na minha vida para ter mais tempo, para ter mais lazer, para ter mais oportunidades no trabalho, para fazer mais viagens, para desfrutar mais das coisas? Isso deveria ser uma mola propulsora para eu buscar melhorias na minha vida e não para eu cercear, vigiar ou controlar o meu parceiro, para garantir que ele não vai ter uma vida tão boa assim, porque eu vou ficar ressentido. Então, pessoal, reflitam sobre isso e não deixem que as relações de vocês se deteriorem por causa dessa inveja misturada com ciúmes. Uma boa relação é aquela em que a gente consegue se alegrar com o sucesso, com o crescimento, com os benefícios que o outro tem. E se não temos, é nossa obrigação. Se não temos e valorizamos o que não temos, é nossa obrigação e não do outro ir atrás disso. Não é obrigação do outro abrir mão para que você se sinta menos pior, ok? Então, deixo aí vocês com essa reflexão e aguardo os comentários aí abaixo, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês já vivenciaram sobre isso. Combinado? Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Tchau, tchau!